Mãe, me ensina a ver a luz brilhante das estrelas, os rostos de nossos ancestrais, em ambos os mundos, perto e longe. Me mostra como receber as visões que me aparecem ao observar a verdade em todos os seus detalhes e esclarecendo cada mistério. Leve-me através do tempo do sonho, onde o tempo e o espaço são diferentes, para que eu possa compartilhar essas visões com aqueles de todos os credos e raças. Você que mantém o acesso a todas as dimensões, eu busco os caminhos da sua medicina para trazer minhas visões para a Terra, vendo a verdade em mim hoje. Nessa jornada da quarta matriarca, aquela que vê longe, a vidente, a profetisa, a sonhadora, com os seus tons pastéis. E por que os tons pastéis? Porque ela vê a verdade em todas as cores. Palavra-chave: confiança na intuição. Sejam todas bem-vindas, curandeiras, para que a gente comece o nosso estudo da nossa quarta matriarca. Uma matriarca que revela muitas coisas. A gente dá início a essa matriarca, a esse estudo, entendendo um pouquinho dos seus atributos, que traz essa mulher como uma vidente, sonhadora. É uma matriarca que tem uma profunda conexão com o portal dourado da iluminação. Ela adentra os campos dos sonhos, ela observa, ela traz presença. Mas ela é uma visionária, aonde, como a própria matriarca diz, trazendo uma visão ilimitada. Então, quando a gente fala da quarta mãe, da quarta matriarca, a gente vai falar que ela traz a dádiva da liderança, da clareza, da adaptabilidade para alcançar todos os nossos resultados, mas aqueles que nós almejamos. E eu começo o nosso encontro já perguntando para cada mulher que está ouvindo: o que lhe impede de realizar os seus sonhos ou de materializar as suas visões? Quais são os seus projetos? Quais são os seus sonhos? Os seus objetivos? A gente vem de uma mãe, a terceira mãe, a mãe da verdade, a mãe que trabalha a justiça, aonde realmente é uma mãe que exigiu muito de nós dentro dos nossos estudos, mas que preencheu os nossos corações, porque a gente realmente pôde acessar também essa profunda compaixão. A quarta mãe, ela é a mãe dos portais. Para todos os portais, para todas as dimensões.
e ela vai enxergar muito longe. Então, quando a gente fala dessa mãe das visões, quando a gente fala do que são essas visões, a gente vai falar de um lugar do que a gente está vendo, quais são nossas visões, o que a gente enxerga, quais são as infinitas possibilidades para que a gente possa enxergar além. Essa matriarca, ela é uma sonhadora, ela trabalha com a sua intuição, só que ela traz uma verdade muito profunda dentro das suas intuições. Ela confia nas suas intuições. Então isso é maravilhoso, porque ela também vai expandir a sua visão pelo seu terceiro olho. Ela também vai expandir a sua visão pelo coração. Só que ela tem todo esse processo, ela entende que existe um tempo certo para que a gente possa realmente se entregar para essas intuições, essas visões. Então, como dentro do xamanismo é falado que qualquer folha que cai de uma árvore, ela tem o tempo, mas para cair ao chão, mas ela também tem o lugar certo. Então essa mãe das visões, ela fala muito comigo pelo lado intuitivo mesmo, e o quanto eu trabalho isso em mim, de poder ouvir, de poder intuir. É bem bacana, porque dentro dessa mãe ela vai trazer algumas coisas para a gente trabalhar. E ela vai nos ensinando, vai nos trazendo caminhos para que a gente possa fazer algumas atividades, para que a gente possa começar a trabalhar essas visões. Então, ela vai trazer, por exemplo, uma sugestão para que a gente possa fazer uma meditação. Ela traz também uma energia que o simples é maravilhoso. Então, que a gente pode fazer uma meditação e dentro de um processo criativo, a gente pode trazer dentro dessa meditação conexões, né? Porque ela é a mãe que vê longe, a vidente, que adentra em diversas dimensões, em todas as dimensões. Então ela vai fazer com que você faça essa meditação, que você entre num processo de visão e que você comece a trazer essas visões através de desenhos, colagens e diversas outras coisas. Lembrando que ver, sonhar, imaginar para o cérebro é a mesma coisa. Então ela vai nos colocar nesse lugar de trazer essa parte criativa, mas de uma forma ritualística também. Então fica o convite dessa parte criativa de vocês, no simples, colocarem uma canção, trazer, né, uma meditação, uma conexão e deixar realmente o corpo aquietar, a fluidez chegar, para que vocês comecem a ter as suas visões e dentro dessas visões depois trazer essa parte criativa. Lembrando também que essa mãe, ela traz muito uma energia
de pensamento, de cocriar. O que você está trazendo para você? Então essa parte também é muito importante. Eu vou pegar aqui algo muito importante para falar. Quando a gente fala dessa mulher que olha longe, ela consegue ver além de muita coisa. Então, quando a gente está em um processo, em um desafio que a gente coloca como um problema, ela consegue olhar além da situação. Quando a gente fala que ela é a guardiã do portal, né, da porta dourada ou da fenda do universo, principalmente quando a gente fala da fenda do universo, essa matriarca, ela nos permite realmente observar uma pequena fenda. Então, tem ali uma pequena fenda. Se eu realmente me dedicar, se eu me entregar a esse novo olhar, a esse olhar expandido, eu consigo achar um lugar de saída, um lugar para poder passar. Quando essa mãe é falada sobre as visões, sobre os sonhos, sobre a guardiã do tempo mesmo, ela vai trazer uma energia para que a gente possa começar a trabalhar, né, em outras dimensões como o sonho. Então, um exemplo disso, né? Quando a gente vai adormecer, quando a gente vai para a cama, quando a gente vai dormir, né? Qual é o processo que eu tenho para que eu possa realmente me conectar, dançar o sonho? Então, James Sams também vai trazer, dentro de várias propostas de outros livros também, uma questão de dançar os seus sonhos, se entregar a essa dança. E ter ali também, como uma forma criativa, né, ter um caderno, um grimório, para que assim que você acordar, você começar esse trabalho. Então essa mãe, ela vem dizendo, olha para isso, olha para aquilo, enxerga longe, se propõe, se entregue aos seus sonhos. Porque quando a gente fala de sonhos, a gente também está falando de criar coisas, de imaginar coisas e de materializar coisas. Então, se eu tenho um pensamento negativo, se eu trabalho com visões negativas, sempre reclamando, eu não consigo acessar essa porta dourada, eu não consigo enxergar essa fenda no universo. Por isso, de toda essa parte de como eu me preparo para dormir, como eu me conecto com essa mãe, e isso é uma atividade, isso é um dever de casa para quem está na quarta mãe, de realmente se colocar em um lugar para eu vou observar, eu vou trabalhar as visões. Porque quando a gente sonha e a gente traz, né, quando acordamos, alguns arquétipos, alguns símbolos, o que isso traz para a minha vida? O que isso auxilia aqui na Terra? Então, mais uma atividade para que vocês possam fazer durante esses próximos dias de estudo com essa mãe. Então, como entender as nossas visões, como entender os nossos sonhos, os sentimentos, as nossas impressões? Essa mãe, ela fala de um trabalho minucioso. Essa mãe, ela fala que você precisa entender o lugar que você está. Que você precisa entender que existe todo um trabalho a ser feito para expandir. Então, quando a gente chega na quarta mãe, ela também tem uma energia
dizendo assim para você: você realmente está preparada para olhar por todas as direções? Você realmente está preparada para dançar os seus sonhos? Para realmente fazer um mergulho dentro de si? Podendo olhar em todos os aspectos, de todas as direções, de todas as dimensões? Porque ela abre um campo para você. Ela te prepara para que você possa olhar. E a gente está falando de uma mãe, de uma mulher intuitiva. O quanto ela se abre para ouvir essa voz, que é a sua própria voz, que é realmente adentrar em um campo de escutar e de se conectar com a magia. Ela vai trazer a magia do grande mistério, que existem coisas que nós não vamos entender, mas nós precisamos realmente nos entregar, porque ela vai trazer que tudo aquilo que você poderá ver, que você vai ver, é aquilo que é o certo para você, que você está no momento certo de olhar. E quais são todas essas coisas? Porque existem coisas que a gente não quer olhar, mas ela escancara esse portal. Ela faz com que você adentre essas dimensões, por mais escuras que sejam. A gente já vai falar um pouquinho mais para frente, porque ela também é a mãe que resgata. A mãe que faz o resgate da alma. E nada mais é do que você realmente, como buscadora, vai se conectar com essa mãe para ter o auxílio, para você poder fazer os seus próprios resgates de fragmentos perdidos. Então, como entrar no sonho, ir para outros reinos, através dessas rachaduras do universo. Como eu disse, o quanto você se abre, o quanto você consegue observar e ver que essa mãe, ela está esperando, ela está conectada com você, falando: atravessa esse portal, e depois desse portal tem outro portal, outra dimensão. Então é aquela mãe que expande. Eu gosto muito de trabalhar a mãe das visões, né, porque ela também guia os espíritos durante os sonhos, as viagens astrais. Ela ensina também como compreender os símbolos das visões, né? Ela ensina você ela apresenta para você esses símbolos e ela realmente te conecta para que você possa fazer todas as leituras necessárias. Ela também vai ajudar a buscadora, né, nós, a desenvolver uma visão interna. É como se a gente pudesse compreendesse, pudesse avaliar as oportunidades, as opções que nós temos através da intuição. Então lembra que eu falei? Existe uma fenda que a gente pode olhar, por menor que seja, tem uma saída. E aí, quais são as infinitas oportunidades que nós temos? E através da nossa intuição, embarcando nessa viagem interior, a gente vai superar os medos, vai se conectar com a confiança. E qual confiança é essa? É a confiança na sua própria intuição. Como usar adequadamente nossas habilidades para a humanidade, para o universo?
Então, quando ela fala como usar adequadamente nossas habilidades, se a gente se abre, né, para nossa intuição, se a gente começa a se conectar com os nossos dons e talentos, talvez aqueles que neste momento a gente nem perceba que tenha, mas quando a gente se conecta com essa mãe, ela vai trazer esse processo, né, de liberação. Então, isso é muito, muito importante, que a cada passo que nós damos no estudo das mães, observem, né? Porque a gente vem de um lugar aonde a gente se conectou lá na primeira mãe, com a mãe natureza, a gente se conectou com o nosso ritmo, com o nosso tempo, a gente se conectou com a mãe da sabedoria. Qual a sabedoria que existe em nós e que já está lá, já está inserida dentro? Qual a mãe, né? A conexão com a terceira mãe, a mãe da verdade, a mãe da justiça, que realmente nos cobra muito, mas ela coloca os pingos nos is para que a gente possa realmente estar ancorada. Porque a quarta mãe, ela vem trazer uma energia que para que a gente possa realmente adentrar no campo dos sonhos, para que a gente possa expandir a nossa visão, a gente tem que estar ancorado, entendendo o nosso ritmo, entendendo todo o processo dos nossos saberes, entendendo tudo que a gente precisa colocar pingo no i para depois expandir. Então ela vai expandir a sua percepção, ela vai expandir a sua intuição fortemente. E nós precisamos estar ancoradas para que a gente possa receber essa mãe. Tem uma coisa muito importante também, que fala de como usar os limites espirituais. Respeitar esses limites. Então, a gente também está falando de não dar um passo maior. Permita que a mãe chegue, permita que você possa gentilmente acessar e expandir essas visões. Porque lembra, ela vai trazer clarividência, ela vai trazer, ela vai fazer com que você enxergue coisas que está ali na sua frente que você não conseguiu. Então ela vai escancarar esse portal. Como usar o nosso potencial, já falei sobre isso, né? O que você realmente tem que você pode oferecer, né? Em questão da quarta mãe. Então, como usar nosso potencial interior para nos tornarmos curadores curados. Então, ela vai trazer essa verdade para que você possa realmente usar todo o seu potencial. Vamos lá. A quarta mãe, ela vai trazer também um processo para que você olhe, né, o caminho da beleza, a estrada vermelha. Mas o que é esse caminho da beleza? Ela traz como um processo de andar em harmonia aqui na Terra. Então, o que você entende por harmonia, né? Lembra que eu falei no início? A menor folha que cai da árvore pousa bem no lugar a que pertence. Tudo é perfeito. Tudo está em seu lugar. Tudo é lindo. Então, ao mudar nosso olhar sobre o mundo, vivendo a partir da sabedoria do coração, eu tô lendo aqui, mas eu já vou falar, tá? Se percebendo pertencente ao universo, sendo um com todos os seres,
participamos da transformação do mundo para andar em equilíbrio, igualdade, unidade, harmonia, paz e amor para a eternidade. Então, qual é o equilíbrio necessário para que você possa estar vindo, né, dessa jornada, desse caminho de beleza, chegando na quarta mãe? Quais foram os processos dentro desse estudo, dentro da sua jornada? E qual o equilíbrio? Lembra que eu falei? O ancoramento necessário, a fluidez necessária para que a gente realmente possa dar um salto. E por que a gente dá esse salto? Para se conectar com o animal dessa matriarca, que é a águia, que a gente já vai falar daqui a pouco. Então, como deixar fluir tudo isso? E entrar em um movimento dentro do caminho da beleza, da estrada vermelha, que é o caminho do coração. Então, quando a gente fala estrada vermelha é o caminho da beleza, é o caminho do coração. E o quanto você expande, lembra na primeira mãe? Com a chama do puro amor, o quanto você expande para que você realmente possa enxergar a beleza da sua história, a beleza da sua jornada, todo o material que já está aí, a sua biblioteca. Lembra, pessoal, que existe? Então, como fazer isso em harmonia? Porque agora, a partir da quarta mãe, a gente entra num salto. A gente faz esse salto. Quando a gente fala do processo da águia, a gente vai falar. Deixa eu só pegar aqui. A James Sans traz uma lição desse totem, né, desse animal totêmico. Ela diz: pegando a altura acima dos seus obstáculos que os transforma em desafios. Nosso progresso pessoal e espiritual é uma questão de livre-arbítrio. É uma das lições da vida na Terra. Até onde estamos dispostos a ir para conseguir a compreensão, sabedoria ou iluminação, depende, em última análise, de nosso desejo de nos convertermos em exploradores. Quando escolhemos mudar e nos recusamos a seguir sendo vítimas, estamos escolhendo ver a vida do ponto de vista, de outro ponto de vista. Então, quando a gente está conectado com esse animal totêmico, lembra, animal totêmico está no leste. A águia, né, a grande águia dourada, ela é a guardiã do portal dourado, do portal da iluminação, do portal do renascimento. Aquela que não julga, mas que tem ampla visão de uma visionária de poder sobrevoar, de poder entender realmente lá de cima, pegando essa altura necessária para transformar. Então, o que é possível ser transformado? O que é possível, com olhos e asas de águia, poder enxergar sem julgamento lá de cima? Observa que quando nós escolhemos essa mudança, quando nós escolhemos nos conectarmos lá de cima com a força das águias, sobrevoando, observando os obstáculos, mas passando por eles lá em cima, nós precisamos nos conectar e deixar de ser vítima. Essa mãe, ela traz muito isso. E talvez isso é uma questão pessoal, né? Tenha
me questionado e me conectado ainda mais com essa mãe. Então, não existe, por isso que eu falei que é uma mãe transformadora e uma mãe que você precisa escolher passar por ela. Porque não existe mais esse espaço de ser vítima. E sim, nós estamos escolhendo ver a vida do ponto de vista da águia, que é o poder da ligação pessoal com o Criador, com a espiritualidade, mas a espiritualidade sua, né? Aquela que você se compromete. Então, quando a gente entende, toma consciência e expande aonde nós entendemos que não existe mais espaço para ser vítima, mas sim um momento onde você está sendo colocada ali e você tem o poder de escolher, porque você tem o livre-arbítrio, se você vai dar o salto. Porque a partir do momento que você escolhe dar o salto, esse grande mistério, essa conexão ainda fica muito mais profunda, porque você escolhe ver a vida de um ponto diferente. Então, é como... Quando eu trago essa questão da águia, uma sugestão para vocês, eu vou pedir para que você feche o olho, para que você respire, para que você se concentre. E ao respirar, eu vou pedir para que você traga um desafio, as suas questões. Então, de uma forma também como essa mãe traz, é como se você criasse, né, com os olhos fechados, uma tela mental e uma visão começasse a aparecer em sua frente. Uma mesa. E nessa mesa, você é convidada a colocar um desafio, você é convidada a colocar alguma questão. E fazendo isso, você olha intensamente para essa questão e você se imagina com olhos e asas de águia sobrevoando mais alto que essa mesa. A sua questão, o seu desafio, você deixou ali. Você voa ainda mais alto acima dessa casa, acima da cidade, vai sobrevoando, olhos e asas de águia. E aí você observa o tamanho de sua dificuldade. Você respira, você voa ainda mais alto acima da região, do tempo, do espaço, e você contempla esse desafio, essa questão. E ao fazer isso, você é convidada pela mãe a contemplar esse desafio, essa questão, e observar as possibilidades que aparecem no arredor. Lá de cima, quais são as possibilidades? Escuta a voz, a sua voz intuitiva, olhando de longe com uma visão ilimitada como a águia. E você fica aí só por alguns instantes, observando lá de cima, contemplando, escutando a voz intuitiva, escutando tudo aquilo que é preciso nesse momento. Você traz a energia também da vidente. O que você está vendo?
Quais são as infinitas possibilidades? E após fazer isso com muita calma, você traz novamente o seu olhar interno. Entendam, é um olhar interno para esse desafio, para essa questão. E o que você vê agora? Respirando, voltando e entendendo que você não pode desprezar o que é simples, porque o simples tem muito valor. Você é convidada a aprender a detectar todas as oportunidades, a mirar as suas metas, a olhar os seus sonhos. Você é convidada a planejar a sua caminhada, a escutar a voz, a confiar no seu poder e transformar as coisas, porque essa mãe auxilia você a materializar também. Você é convidada a mudar a sua forma de ver a si mesma, sem se vitimar. Você é convidada, e isso é lindíssimo nessa mãe, você é convidada a mudar a sua postura neste momento, abrindo seu peito, sorrindo e confiando no desconhecido. Porque essa mãe, ela te traz tudo o que é necessário para você confiar na sua intuição. Ela vai te colocar num lugar de escolher a clareza da sua visão. Então você realmente limpa, é como se você limpasse os seus olhos para que você tenha clareza, né? Clareza, clarividência, para que você tenha clareaudiência, para que você possa acessar tudo, além de tempo e espaço, para que você possa acessar as várias dimensões ao mesmo tempo. Mas, ao acessar e ao entender que essa mãe, como profetisa, como vidente, como sonhadora, te dá toda essa gama, né, de variedade, essa oportunidade de observar todas as coisas, ela também coloca um ponto de atenção. E esse ponto de atenção é muito importante. A pergunta é, para quê? Então, a quarta mãe, ela diz isso. Para quê? O que você quer acessar agora? O que lhe serve? O que você precisa saber nesse momento? Você quer ou você precisa? Você, né, aquele famoso querer ou poder? Então, tem um ponto bem importante de você se expandir, se conectar, escolher, né, estar preparada para ver, mas para quê? Para que serve? Então, ela também traz a lembrança da mãe, aonde fala tudo no seu ritmo, tudo no seu tempo. Mas ela permite que você escolha com o seu livre-arbítrio. Vamos lá. Essa mãe, ela vai trazer um caminho de cura. Antes de eu começar esse processo do caminho de cura, essa mãe também, ela traz
a erva Artemisia. Então, para que ela traz isso, né? Ela diz assim: a Artemisia é uma erva muito usada pelas curandeiras e benzedeiras para se conectar com o mundo espiritual e o reino dos sonhos. Essa planta sagrada tem o poder de abrir os canais mediúnicos, expandindo nossas capacidades de telepatia e talentos de cura. Então percebe que essa mãe, ela traz uma energia aonde? Qual é o caminho da beleza? Qual é o seu caminho do coração? Quais são os processos? Quais são os seus desafios? Mas você pode expandir tudo isso e adentrar em um campo de permear, de se colocar à disposição de olhar todas as suas dimensões, todas as suas direções, para que você encontre um caminho de cura e também auxilie outras pessoas nesses processos com seus talentos de cura. Sendo muito útil, ela diz, para aqueles que buscam desenvolver seu poder espiritual, vidência e mediunidade. Usar essa planta antes de dormir em chá ou tintura pode fazer aflorar sonhos reveladores. E aí ela diz para se lembrar de ter um caderno próximo para que você possa realmente ir trabalhando todos esses sonhos. Então, esse processo da Artemisia, né, e mais uma dica, é para que você possa ter isso como ou tintura, como chá, e um ritual muito simples para aquelas que decidem adentrar a essa mãe, é você aproveitar esse friozinho, tomar um chazinho antes de dormir e começar. Esses são os movimentos para que você possa acessar essa mãe. Então, quando a gente fala, né, de todas as mães, que todas as mães trazem o símbolo, vocês têm a oportunidade de fazer a meditação que eu já gravei para vocês, vocês podem fazer essa meditação para que vocês possam receber o símbolo, mas uma outra forma muito sagrada e muito simples é vocês começarem um processo onde vocês vão trabalhar os sonhos e a intuição. Então deixa o seu caderninho lá pertinho de você, na beira da sua cama, toma o chazinho, solicita a presença da mãe, o sonhar com a mãe para que ela entre na dimensão dos seus sonhos e traga o símbolo que representa essa mãe para você. Quando a gente fala desse caminho de cura, ela diz: ensina-me como reunir os fragmentos da minha alma, recuperando o potencial perdido. Eu procuro me tornar completa. Deixe-me encontrar o perdão, abraçando uma nova maneira de ser, liberando a dor e a raiva para todos os que me feriram. Deixe-me curar meu corpo humano, o vaso sagrado da minha alma, remendando todos os aspectos não curados. Eu encontro dentro da minha tigela de medicina. Deixe-me encontrar a coragem para enfrentar os inimigos internos, curando todas as minhas fraquezas, honrando assim a guerreira. Deixe-me honrar minha promessa sagrada para ser leal à minha busca de cura. Nunca abandono minha medicina, nem o coração dentro do meu peito. Então ela vai trazer esse caminho de cura dançando nos seus sonhos. E essa quarta mãe, ela nos convida, né, a buscar os fragmentos de alma. Então, falando um pouquinho, esses fragmentos de alma que nós perdemos
em toda a nossa jornada, perdemos nos nossos caminhos. Então a gente vai falar de dores, de traumas, de perda brusca, de feridas no coração, que despedaçam mesmo a nossa alma. Para os antigos, esses pedaços nossos ficam, né, igual folhas ao vento, perdidos. E quando a gente fala de trauma, de perda, de dor, a gente está falando de um lugar que a gente não quer olhar, a gente não quer ver. Por isso que essa mãe chega e diz: tá preparada? Você quer? Você se entrega ao campo das suas visões? Então ela te coloca num lugar também de resgatar os seus fragmentos perdidos ao longo da sua vida. Ela vai trazer, essa mãe, ela traz um movimento e ela faz isso lindamente. A gente tem isso dentro da formação de resgate de alma, esse processo de se conectar, de intuir. Isso é muito forte. Nós intuímos, nós nos conectamos, nós viajamos os portais, adentramos em outras dimensões e encontramos os fragmentos perdidos. Então, quando a gente se torna resgatador, né, quando eu dou a aula, quando eu dou a formação, quando eu ensino, a princípio parece um movimento surreal, porque como que eu vou adentrar o campo até de outra pessoa e resgatar um fragmento que nem é meu? Muito treino, muito estudo. Isso é possível. Nós temos total conexão para fazer isso, através de muito estudo. Adentrar o campo seu já é algo profundo. Imagine adentrar o campo de uma outra pessoa. Então, essa mãe, ela está dizendo resgatar os seus próprios fragmentos. E você tem a oportunidade disso, porque ela está te convidando a adentrar em todas as suas partes, em todas as suas dimensões. Se você tiver coragem para adentrar, talvez nos lugares mais escuros, porém, ela também te coloca em um lugar que existe um salto, um voo, que aquela questão, aquele problema tem solução. É o como você enxerga, é o que você faz com tudo isso. Uma parte muito essencial também que essa mãe vai trazer, ela vai trazer também essa oportunidade, deixa eu só buscar aqui, além desses fragmentos, né? Ela vai te transformar numa, como que eu posso dizer, oraculista. Ela vai trazer muito uma energia de oráculo, uma nova visão. Então, você é um oráculo vivo de si mesma. Você intui, você é vidente, você lê os símbolos, os menores detalhes possíveis. Ela te coloca em um lugar onde você pode se expandir e você pode enxergar. Um resumo dessa mãe, algo que a gente pode trazer dessa mãe, né? Além de tudo que aquilo a gente já falou sobre a mulher que olha longe, a vidente, a sonhadora, a oraculista, a profeta, guardiã desses portais, da fenda do universo, mãe das visões, sonhadora, mãe dos sonhos, das impressões psíquicas, guardiã do tempo do sonho,
guardadora do potencial interior. Tudo que é necessário para que você possa expandir as suas visões está dentro de você. Você só precisa se permitir. Então, curandeiras, esse é o nosso estudo da quarta mãe, aquela que vê longe. Se organizem para que vocês possam fazer as atividades, para que vocês possam realmente sentir a presença. Quando eu estudei essa mãe, ela me trouxe um olhar muito profundo de toda a minha vida. Ela me fez enxergar coisas que são assim realmente claras. Ao estudar essa mãe, ao estudar a mãe das visões, você está dizendo para si mesma que você está pronta para expandir. E por que essa mãe ela está dizendo isso? Porque a nossa próxima mãe a ser estudada é aquela que escuta as mensagens, mas também é a mãe do silêncio, a mãe da quietude, onde a gente vai falar no nosso próximo encontro. Então, eu quero agradecer pela confiança, por vocês terem ouvido. Eu desejo imensamente do meu mais profundo coração, da chama do meu puro amor, que vocês realmente escolham receber essa mãe, para que ela possa realmente expandir o seu terceiro olho, o seu coração, o caminho da beleza, e para que vocês possam resgatar todos os fragmentos necessários. Mitakuyo Yasin por todas as nossas relações.